no Estúdio CBN. Até amanhã. Mais. Agora, 2h43, a gente fala agora sobre saúde, trazendo um alerta, principalmente para você, pai e mãe que nos ouve, viu? São Paulo teve 378 casos de queimaduras em crianças de 1 a 4 anos, isso entre janeiro e setembro desse ano. É o segundo maior índice do país registrado aqui no estado. Em todo o país foram mais de 3.600 internações por queimaduras em crianças, segundo o índice da ONU, aliás, que é a Organização Nacional de Acreditação. A gente conversa sobre isso com a doutora Mariana Grigoletto, ela que é médica pediatra e é também membro da ONA, fala conosco aqui ao vivo. Oi, doutora Mariana, boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, Thalita. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, viu, doutora, a sua participação. E para a gente começar, o que explica, né, esse número tão alto, principalmente aqui no nosso estado, quando a gente fala de queimaduras em crianças pequenas, né, isso especialmente dentro de casa? Analisar esses dados, né, Thalita, é um pouco complicado e nós temos que ter muito cuidado, porque não foi avaliada a população desse estado, né, a proporção disso. Então, de fato, aconteceram esse número de queimados, né, nessa faixa etária, mas é complicado a gente analisar o porquê São Paulo está nessa posição, né, teríamos que ter números que não fossem absolutos, né. Uhum. Doutora, Thalita aqui falando, ao meu lado então tá a Tayla Ramos, mas uma dúvida que a gente tem, inclusive, é por que a faixa aí nessa pesquisa de 1 a 4 anos aparece com esses números tão altos, né? É uma idade realmente mais vulnerável, que a criança tá ali em descoberta, então ela acaba explorando mais ali o ambiente e, claro, consecutivamente correndo mais risco. Sim, essa faixa etária, Thalita, é uma faixa etária bastante curiosa, né, devido ao desenvolvimento mesmo da criança nessa faixa etária, e com uma energia, né, muito grande. Então, concentrar a energia, né, com a curiosidade acaba levando a esses acidentes, né. Qualquer segundo de descuido, os acidentes acontecem. Então, a supervisão direta é muito importante. Agora, você falou da supervisão aí dentro desse ambiente doméstico, né, doutora? A cozinha, inclusive, aparece como principal local desses acidentes quando a gente pensa, claro, em queimadura, né? Quais são aquelas situações do dia a dia que mais preocupam, que às vezes os pais não prestam tanto atenção, que podem ser muito perigosas aí para as crianças? Isso, dentro de casa é onde acontece a maioria dos acidentes, e a cozinha em especial é o ambiente mais envolvido nos acidentes com crianças, especialmente nas pequenas, né? O dia a dia dos pais querendo conciliar, né, o cuidado da casa, o trabalho e a supervisão direta das crianças leva aos descuidos com panelas, né? Então as panelas em bocas da frente do fogão podem ter acesso de crianças. Além disso, a própria superfície do fogão e do forno também é muito comum eles colocarem a mãozinha. Então a gente sempre orienta, né, colocar uma gradinha para que eles não tenham acesso. Tomadas descobertas, fios, extensões pela casa, além dos produtos químicos que também podem causar queimaduras, né? Normalmente estão em prateleiras baixas, a fácil acesso. Então a criança realmente vai explorar, enquanto a mãe está cozinhando, distraída, ela está explorando a casa, né? Puxando fios, puxando toalhas compridas e trazendo líquidos quentes que às vezes nós deixamos em cima da mesa, aquilo vem sobre a criança. Cafeteira também é bastante envolvida, ela fica ali aquecendo o café e a criança vai e coloca a mãozinha naquela chapa. Então, todo cuidado é pouco com uma criança solta em casa, especialmente agora nesse período das férias, né? Acaba tudo sendo mais intensificado, né? As crianças em casa. Doutora, e aí a queimadura aconteceu, qual que é o procedimento, né? A gente sabe que tem muita receita caseira, aquela questão da pasta de dente, manteiga para poder passar ali sobre o ferimento, mas o que a senhora indica ali no momento do acidente? Olha só, Thaíta, a coisa mais importante é esfriar a região, com água fria, corrente e nunca gelada. É muito comum, né, os pais pensarem em colocar água gelada, e não. A água deve ser fria por cerca de 10 a 20 minutos. Depois cobrir com um pano limpo, tá? E evitar passar qualquer coisa, pasta de dente, clara de ovo, óleo de cozinha e até mesmo essas receitas caseiras, né? Elas podem prejudicar a lesão, trazendo infecções. E uma coisa muito importante é retirar os acessórios, anéis, relógios, pulseiras,
Porque é muito comum nas queimaduras haver inchaço. Então, posteriormente, será muito difícil retirar esses acessórios. Uhum. E em quais casos, né, doutora, esse atendimento médico também ele tem que ser procurado aí pelos pais, né, de forma imediata, porque vai ter aquela queimadura ali mais leve, né, que dá para ter aqueles cuidados mais simples em casa, mas tem casos também que tem que ter esse atendimento médico, né? Quais são esses casos e esses sinais de alerta, doutora? Sim, essa é uma grande preocupação da ONU, né? Trazer para os pais essas orientações que eu acabei de dar e também instruí-los quando correr para o hospital, não é? Então, em algumas situações de queimaduras profundas de 2º, 3º grau, merecem ir para o hospital. Crianças pequenas, qualquer queimadura elétrica ou química também deve ir para o hospital. Também queimaduras que abrangem face, pescoço, mãos, pés, pernas, também é uma medida de procurar imediatamente o hospital. Doutora, a gente sabe que com criança em casa, né, eles acabam colocando também tudo na boca. A gente tem muito brinquedo, principalmente com aquelas pilhas menores, baterias menores, e também pode ter esse risco de queimadura, só que interna, né? Muitas vezes ali os pais não têm esse conhecimento, mas também é uma situação de perigo. Sim, é muito comum, inclusive pilhas de tênis até, Thalita. Aqueles tênis coloridos. Eles mexem e conseguem tirar, né, aquela pilha que está dentro do tênis e ela tem um material corrosivo dentro, então seria uma queimadura química, né? Então também é uma situação que nós devemos orientar, procurar imediatamente o hospital para as medidas. A gente falou também, né, doutora, aí da água quente na cozinha, panelas, né, fogo ligado, que claro que são situações aí perigosas, né, se a criança estiver ali exposta, mas tem também a questão do sol forte nesse período, né, a gente está falando aí num período de férias que está chegando, férias de verão, praia, enfim, então também para a exposição dessas crianças, né, na questão solar, quais seriam os cuidados, né, tem uma idade mínima aí para essa exposição, bebê, por exemplo, pode ir na praia com os pais, como é que funciona esse cuidado também em relação ao sol forte, doutora? Taíla, essas são as queimaduras que nós chamamos por radiação, tá? Então, as crianças, assim como os adultos, devem buscar todas as possibilidades de proteção contra o sol. Acima de 6 meses de idade, nós já podemos usar os protetores solares para as crianças, né? Lembrando que são protetores infantis próprios para o público infantil. Além disso, acessórios, né? Como roupas UV, chapéu, guarda-sol, ingestão de água, né, em abundância, isso é muito importante. Doutora, a gente falou de alguns cômodos da casa, né, em que esse risco aparece mais forte. A gente tem o caso da cozinha, mas quais outros cômodos da casa também podem representar risco, não só para queimaduras, mas a gente também tem a questão da queda, né, com criança em casa ali, eles sobem em cadeira, sobem no sofá, e aí também representa um risco à queda. Então acaba tendo ali também, aliás, outro perigo, né, junto aí com a queimadura, melhor dizendo. Eu acho que o ambiente da lavanderia é um ambiente perigoso, né? Porque dispõe de produtos de limpeza, podem ter produtos químicos fortes. Eu acho que o ambiente também de lazer da casa é muito perigoso, né? Piscinas, né? Sem a devida proteção, com grades que efetivamente protejam. E também casas que têm andar superior, né? Nós sempre orientamos colocar, né, aquelas telas de proteção em apartamentos, em andares superiores e também o acesso de crianças a escadas. Né? Eu sempre brinco que nunca duvide de uma criança, né? A criatividade deles transpõe, a energia deles é enorme, então eles põem cadeira, eles sobem e eles realmente conseguem fazer coisas que a gente não acredita. Então acredite, eles fazem. Doutora, a questão da medicação que você pontuou, né? É claro que a gente sempre ressalta aquela questão de deixar no lugar mais alto, não de fácil acesso à criança, mas caso ali ela tenha pegado o medicamento, engolido, né? Ela dá sinais antes. Como é que os pais ali podem se atentar, né, a esses sinais antes ali, até mesmo a comunicação com a criança, para poder tentar entender o que está acontecendo e levar ali para o médico? Essa é uma outra preocupação da ONU, orientar em relação à ingestão de medicamentos, né? Nós sabemos que muitas vezes crianças são pequenas e elas não chegam contando,
Então, o que a gente mais observa é o relato de pais, quando eles vão, né, tomar o remédio habitual deles, eles observam, né, a tampa aberta, o vidro caído, ou o número de comprimidos que esperava-se ter não tem mais. Então, normalmente é isso, encontra pela casa comprimidos, vidros abertos, então é mais ou menos por aí. É lógico que em algumas situações vai acontecer algum sinal ou sintoma na criança, né? E aí se procura emergência, a primeira pergunta é: ingeriu alguma coisa? Né? Então, existem medicações perigosas e que podem levar a quadros, né, de espuma na boca, convulsões, então são situações mais delicadas, né, Thalita? Mas habitualmente é isso. Doutora, e a questão também dos choques elétricos, né? A gente citou aqui rapidamente a proteção de tomadas, né? Que é importante também para evitar acidentes, mas não só isso, né? Hoje em dia também o pessoal pode deixar celular ali carregando enquanto utiliza, a criança vai utilizar também. Isso tem algum perigo? O que fazer para evitar acidentes, né? Envolvendo aí tomadas, celulares. E agora também a questão do pisca-pisca, né? Que a gente deixa aí também nesse período de Natal. Pode ser também um risco para as crianças? Sim, é um grande risco, Taíla, ótima observação sua. Então, é muito comum eles porem a boca, inclusive, tá? Então, essas luzinhas de Natal, tomadas descobertas e extensões e fios como do celular. Normalmente, a gente carrega o celular, tira o celular e vai embora, né? Trabalhar. E ali fica na tomada aquele celular, já foi, mas o fio tá ali, não é conectado, então a energia está ali. Então, a criança realmente tem acesso, mesmo aqueles pequenos, né? Doutora, qual que é a principal mensagem, então, de alerta aí para pais e também responsáveis, né, nesse período de férias aí, para tomar todo o cuidado com os pequenos em casa? Eu acho que a orientação melhor é a supervisão direta, né, Thalita? Infelizmente, criança é o olhar atento, mas é ao lado da criança, né? Nunca passar para o outro essa função. Isso é muito comum também nos afogamentos. Né? Olha, eu acho que você está cuidando, você acha que eu estou cuidando e acontece o acidente. Então, é como se passasse uma missão. Olha, eu estou cuidando. Olha, agora eu estou deixando para você. É você o responsável. Uma pessoa só e diretamente ao lado da criança. Essa é a principal orientação. E fora isso, panelas com cabos para dentro, nas bocas de trás, gradinhas protegendo fogão, forno, produtos no alto, remédios no alto, grades nas piscinas, fios, extensões guardados e tomadas cobertas, né? Eu acho que são orientações que a ONA se preocupa em trazer para as famílias para evitar os acidentes tão comuns nessa faixa etária. Tá certo, então, doutora, obrigada pela participação aqui no Estúdio CBN. Muito obrigada, boa tarde para vocês. A gente conversou com Mariana Grigoletto, ela é médica pediatra. 2h56, intervalo.